Muito bem-vindo ao N1 Cast, 10ª edição. E hoje estamos com Verivaldo Lobo. Cara, quem é? Você conhece ele? Eu vou te provar que se você é jovem, você conhece o Verivaldo. Você já sabe por quê, né? Qual é a pegadinha? Quem já foi a qualquer barzinho, qualquer festa no Brasil, conhece o Verivaldo Lobo e vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Não. Ele não trabalha com festa, com nada disso. Você vai conhecer. Veri, obrigado demais pela tua presença aqui. A gente vai falar sobre muitos assuntos. Eu queria que você se apresentasse. Pode deixar um pouquinho de mistério, porque esse mistério do início, eu fui a uma festa e eu conheço o Veri. Legal. É boa, você gostou dessa charada? Gostei. Fica aí, guardadinho mais pra frente pra gente contar. Meu nome é Verivaldo, me chamam de Veri, fica à vontade de me chamar de Veri. Sou do interior da Bahia, Santo Antônio de Jesus, uma cidadezinha bem rica de comércio, na verdade, mas já morei em vários lugares diferentes e em 2012 eu estava na faculdade, fazia USP em São Carlos, aqui no interior de São Paulo, e decidi empreender. Peguei um computador, fui para Salvador para mostrar para o meu atual sócio, inclusive em tudo que eu faço, o José Messias, como é que a gente ia ficar rico. Só que no Excel todo mundo fica rico fácil, né? É só você botar um... Qual idade tu tinha? Eu tinha 20. Ah, tu pegou um Excel e tava milionário. Não, tava milionário. No Excel tava tudo certinho. Juninho, que a gente chama, tava fazendo o primeiro aplicativo dele. E a gente se conheceu numa época do ensino médio em robótica, em competição de robótica. Júnior é o da M? É o da M. Júnior é o da M. Querido, é o da boa. M, é da Cubus Academy. E quando eu pensei em empreender e voltado para um lado de tecnologia, foi o primeiro cara que me veio na cabeça, assim. Muito frustrado com os desenrolares da universidade. Gosto muito da universidade, na verdade, tudo que a gente fez na Cubus meio que tem muita relação com faculdade, universidade. Você chegou a se formar ou foi como os Não outros? Não cheguei a me formar. Cheguei a me formar Formou? Sim. Numa longa jornada, cheguei a trancar a faculdade por 1 ano e meio, quase 2. É aquela faculdade que você forma em 15 anos, né? Você quase que recebe pelo correio o diploma, tipo, obrigado. Aí quando eu pergunto pra você qual semestre você tá, você fala, tô no 5 fatorial, que é o 5, o 4, o 3, o 2 e o 8. Eu tenho matéria de todos os semestres aqui. E aí eu comecei a empreender, junto com o José Messias, com o Davi Pires. Foi o primeiro grupo assim, que a gente fez de começar a empreender com tecnologia. A gente achava que sabia muito, obviamente não sabia nada. Até hoje a gente não sabe tanta coisa assim quanto a gente acha que sabe. E foi desenrolando, a gente foi construindo alguns negócios interessantes. Muitos erros no meio do caminho. E hoje eu gosto de me colocar meio que assim, como um cara que gosta de times, de equipes, das mais variadas formas. A gente tem que mergulhar, eu vou explorar bastante esse teu lado. Primeiro, fazer essa provocação, né? A gente vê muito o Nordeste brasileiro, o Nordeste brasileiro, e a gente fala muito sobre cultura. Sim. Muita cultura e você vem da cultura. Você é um artista. Posso chamar de artista plástico ou pintor? Como é que você tá ali? Pintor? Será? Eu vejo muita obra de pintura. Eu gosto de artista plástico. Eu acabo usando muito a pintura como expressão, mas eu acho que a expressão de um artista, seja pintura, seja música, ela é uma ferramenta, né? Tá. De tantas visões que aquele artista tem do mundo. Às vezes ele tem mais habilidade com uma que outra, mas no final ele quer expressar alguma coisa que ele está pensando, vendo, sentindo. Seu trabalho é muito bonito. O Verivaldo, ele tem... Como artista plástico, então, pode dizer isso? Pode ser. Então, eu tenho bastante coisas improváveis, né? Eu gosto da tua... Eu gosto de você e te admiro já há bastante tempo porque você é bastante improvável. Eu vou te provocar aqui. Veio de uma região que não tem uma cultura muito, muito forte de tecnologia de ponta. A gente não pode dizer que o interior do Salvador, que Salvador é o expoente de tecnologia no Brasil. Infelizmente. Nem o Brasil é um expoente de tecnologia no mundo. Quiçá num estado, não posso dizer que Salvador é interior, que é um estado, Bahia é muito conhecido. Artista plástico, num estado que não é referência. E um cara que explode com um projeto, e a gente já pode falar o primeiro, vamos falar o primeiro logo para dar aquela carteirada. ZigPay. Foi a primeira que tomou proporções, assim, das pessoas conhecerem. E realmente, a Zig hoje está em mais de 7 países, os maiores eventos. Só para o pessoal que não prestou atenção, você conhece o Verivaldo. Você foi em um restaurante e tudo, e você recebeu um cartãozinho para poder pagar a sua conta? É a Zig. É a Zig. Nasceu em Salvador. Primeiro evento, a gente fala que é no Alto do Andives, que é o Alto do Andu, era um lugar que tinha eventos lá em Salvador. Foi um dos primeiros eventos que a gente fez.
hoje em grandes eventos, né? Você faz Lola, você faz coisa gigante, né? O Lola acabou de acontecer. Uma coisa interessante, Você conseguiu né? dormir no Lola ou ficou preocupado com o servidor? Hoje eu não fico mais, não. Hoje Não, já tá com o time. O Davi Pires, que é o líder lá, que é meu sócio na Cubus, em tudo que eu faço, que fundou a Cubus comigo, que é uma das fundadoras da Zig, é o cara que tá lá à frente, é um dos caras mais resilientes que eu já conheci na minha vida. O menino é um fenômeno, assim. E eu acho que a grande vantagem, assim, da minha história até então, de poder experimentar de tantas coisas diferentes, como tecnologia, como arte, como empreendedorismo, né, negócios, que não necessariamente alguém de negócios casa também com tecnologia e vice-versa, poder ver tantas coisas diferentes assim é porque eu tenho pessoas à minha volta que são muito boas em algumas coisas específicas dessas, né? E poder me relacionar com elas e ter um lado sorte de ter cruzado os caminhos, um lado habilidade de ter me juntado a essas pessoas com uma harmonia tão boa e tão forte, é o que proporcionou a gente poder criar. Nos últimos 10 anos, a gente fez 8 startups conhecidas, né? Dessas, 5 são exits totais já nossos. Então, dentro de tantos erros, a gente tem... Deixa eu botar uma tecla SAP. Gente, exit é a parte da vida do Very, onde ele ganha muito dinheiro. Que aí vem alguém compra. Exit é a parte do cheque de vender a startup. Esse é o exit, né? Exato. A gente chegou já a vender algumas. Vendeu 5 startups. 5 nos últimos 10 anos. Mas isso porque cada startup dessa, de fato, tinha alguém, ou algumas pessoas ali também, endereçando a resolução de um problema bem estabelecido, e a gente, como braço de tecnologia, fazendo aquilo ser verdade. Assim. E você começaria... Uma coisa que eu noto, mercado... A gente pode pegar um caso que está mais recente aí, né? A gente pegou a fusão da Reserva, Hering, o Grupo Asas e tal, que deu um choque de cultura muito grande, choque de liderança, você destruiu o valor de mercado. E aí você fala, cara, os melhores teóricos da Faria Lima, do Brasil, sentaram para construir sinergias e conexões e tudo mais. E você tirou, nesse caso, e a gente tem outros exemplos, você tirou, nesse caso, o DNA da empresa. Existem empresas nas quais você já constrói ela para vender, ou toda a empresa é dependente da figura, precisa ter uma alma? Tem até uma frase que é um pouco clichê, que diz, as pessoas falam, o segredo é a alma do negócio. Não, a alma é que é o segredo do negócio. Você tem uma startup que você cria e você já fala, isso aqui é para vender? Do nosso ponto de vista, a gente nunca construiu uma startup com o intuito, eu vou vender. Tá, ótimo. O que aconteceu ao decorrer do caminho, surgirem oportunidades, inclusive teve vários nãos que eu dei de venda de negócios, que eu fiz parte. Uma das que a gente fundou foi a Zac, que foi focada em restaurantes, eu toquei pessoalmente essa. Teve 3 propostas com alguns nãos do nosso lado, porque realmente as empresas não iam se encaixar direito, as visões eram muito diferentes, os motivos... As pessoas iam ser diferentes de uma forma que não ia somar valor. Então, acho que uma fusão... E as fusões que foram dando mais certas, ou seja, nossas saídas, nossas vendas, ou fusões mesmo, a Zig hoje é a fusão de 2 empresas baianas. Qual a ZigPay, que a gente fundou, com a NetPDV, que era uma grande concorrente. Oh, que legal. A partir do momento que as coisas foram acontecendo, inclusive com pandemia, com todos a história criada, não só das empresas, e tem até um fato curioso. Quando as empresas começaram a pensar em se fundir, começaram a se entender como negócio se valia a pena, a Cubus em Salvador ocupava um andar inteiro de um prédio comercial bem conhecido de lá. A NetPDV ocupava o outro lado do andar, e a gente não sabia. Quando a gente efetivou, de fato, a compra, que a gente fosse usar só uma sala, todo mundo usava a sala da Cubus. E a mudança foi sair de uma sala e entrar na outra no mesmo andar. E a gente nem sabia que era no mesmo andar. Então, teve algumas coincidências, mas também a sinergia das pessoas fazia muito sentido. Então, a Zig também consegue ter, hoje, o tamanho que tem, a eficiência que tem e o crescimento que está tendo, graças a essa complementariedade de talentos também. Então, eu já vendi empresas que a fusão não foi bem sucedida. 1 ano, 2 anos depois, você viu que não casou direito aquelas escolhas, as pessoas já não acreditavam. Inclusive, meu pai, ele sempre me inspirou muito durante a vida, né?
E em um certo momento que uma dessas empresas não estavam indo muito bem, ele me perguntou quantos desenhos teus na parede tem dessa empresa nova que vocês fundiram aí. E eu percebi que eu não tinha feito nenhum. E eu sempre desenho e coloco alguma coisa na parede das empresas. Aí ele falou, é porque você não acredita mais. Você já pode sair, dar outro rumo, conversa, mudar. Vai embora, né? Porque você não acredita mais. E se a gente não acredita mais, não adianta. Não tem muito para onde ir. E isso causa um incômodo, eu acho, para quem olhar de fora, né? Todo mundo quer criar uma startup. Eu acho que você é abordado toda semana com alguém querendo Com criar certeza. um aplicativo revolucionário. Eu também. Toda semana alguém chega e... Aos que passam no meu não compete, eu consigo atender. Tem uns que batem no meu não compete, né? Porque como eu vendi uma empresa em 2023... eu não posso atuar na área em alguns segmentos. Aí bate no meu não compete, eu não posso atender. E outros que passam, todo mundo quer criar um... Só que eu preciso até da tua ajuda para explicar isso. Como é que a gente consegue dizer, como é que eu vou dizer para alguém que uma empresa é um organismo vivo, que ela vive, que ela tem... Uma empresa tem alma. Como é que eu vou dizer para um cara de números? E tem, né? Tem total alma. Ela tem alma. Ela tem alma. Ela é um ser vivo. Ela pulsa. Você consegue ouvir o batimento cardíaco de uma empresa. O que eu faço, geralmente, é que as pessoas veem mais o resultado. O número, né? Por exemplo, você construiu a WebDite. Sim. Beleza? As pessoas que estão utilizando o WebDite veem mais todo dia aquela tela. Veem mais o resultado, que é o produto que vocês idealizaram, construíram, testaram, dá uma porrada de coisa errada antes de chegar na mesa daquele cara e ele poder utilizar algo que realmente funciona. Então ele não entende essa evolução prévia do que ele está vendo ali na tela dele. Então eu utilizo até mesmo as aplicações que já existem como resultado. Eu tenho até alguns slides meus. Você quer conversar um pouco mais? Faz o seguinte, olha isso aqui. Isso aqui é o Uber em 2001, ou 2010. Isso aqui é o WhatsApp em 2009. Pega hoje, olha a diferença. Você acha mesmo que o cara construiu um aplicativo, lançou e depois ficou de braços cruzados esperando dar dinheiro? Não é assim. Há uma evolução. Então, construir uma aplicação, construir um software, construir um negócio do que ele seja software ou não, se assemelha muito mais a você ter um filho ou filhos do que você construir uma casa. Que você só vai dar manutenção, mas a casa vai estar mais ali para... Você quer construir uma coisinha a mais... A casa ela é menos orgânica do que um filho. O filho você tem que dar educação. Você tem que demonstrar próximos passos para ele. Você tem que deixar ele escolher o que ele quer fazer. Às vezes não é o seu desejo de como o seu negócio vai ser, mas como é que o cliente quer utilizar daquele seu negócio. Melhor definição para mim. Eu Então, precisava dessa definição. Então isso muda o jeito das pessoas verem de... eu quero empreender, eu quero fazer um app revolucionário porque eu vi no mercado não tem nenhum desses. Beleza. Quanto tempo da sua vida, do seu dia, você vai dar para fazer isso? Não, eu trabalho aqui uma coisa, eu vou mais 2 horinhas no final do dia. Esse negócio está fadado a ser 2 horinhas do seu dia. Você tem 2 horinhas pro seu filho, ele não vai evoluir tanto quanto se você e sua família dividissem esse conhecimento e as habilidades, as experiências ali dentro. No final é isso, assim, que eu uso para dar talvez um choque de realidade nas pessoas. Eu acho que sonhar é necessário, é importante. Se idealizar, querer buscar novos caminhos assim diferentes é importante. Mas você tem que andar pelos caminhos meio que existem também, né? As estradas, elas meio que estão boas, muitas delas já estão um pouco postas ali para você. A gente que já fez exit, eu fiz um exit grande, você já fez 5 exit. Você já teve coragem de falar para alguém e falar, cara, você não é empreendedor, sai daí? Já, porque... E também existe uma glamorização do empreendedor como se fosse um herói. Não, é uma habilidade específica, cara. É um talento do cara. Eu tava conversando até com os meus sócios. Todo meio que final de ano a gente se encontra. Porque como cada um tá meio que um negócio hoje, a gente se encontra para até dividir experiências. E eu pensei assim, cara, se eu tivesse que... Eu comecei a empreender primeiramente na faculdade porque meu pensamento foi, se der errado aqui, beleza. Ninguém depende de mim, eu não tenho filho, eu consigo refazer aqui minha história. Mas com 40 anos, com 50 anos, se eu tiver filho, eu acho que eu vou ter mais medo, vou ter mais o que perder. Então é agora que eu vou arriscar. Sendo que sempre que eu me relacionei com algumas corporações ou algumas coisas mais engessadas, eu sofri muito. Então eu sempre me penso assim, cara, eu acho que eu construí o meu negócio mais do que um herói que...
ou alguém que fez êxito, ou conseguiu, conquistou alguma coisa, pessoas que usam o serviço, né, usam aquele produto que é muito legal, é o objetivo que facilita a vida das pessoas, mas tem um lado tipo, me faz feliz, até a dor. Boa. Até a dor. As pessoas acham que o empreendedor, a maioria dos empreendedores não tá ali pela grana. É metade das... Eu acho que não é questão de ter... A grana eu acho que é uma consequência sim, mas você tem que estar com o olho nela. Porque ela mostra uma parte da saúde do que está acontecendo. A grana é inevitável. A grana é tão certo quanto você lançar uma pedra do topo de uma montanha. É você resolver uma dor que existe. E aí... O empreendedor, ele não olha... Na minha visão, quando eu construí o web, eu estava olhando... Eu tô soltando essa pedra. É inevitável. Ela vai chegar lá embaixo. Esse chegar lá embaixo é o resultado financeiro que acontece. Né? Agora, dentro do que você colocou sobre os seus sócios, uma preocupação grande que eu tenho quando eu olho algumas estruturas é quando você tem muitas pessoas geniais que, pela genialidade dessas pessoas, elas não reconhecem as próprias fraquezas. Uhum. Isso aniquila qualquer ambiente. Porque você tem uma habilidade específica muito boa e habilidades medianas. Uhum. Se cada um sentado à mesa trouxer a sua habilidade específica e o seu grande trunfo para aquele baralho, não adianta eu ter 4 ases de paus ou 30 ases de paus num único baralho, eu não vou conseguir fazer um jogo. Eu preciso de cartas diferentes. E o que eu encontro, às vezes, olhando para as empresas ou as sociedades que me chamam para conversar, eu noto isso. Você tem muitas pessoas geniais que a vontade é reunir todo mundo numa mesa e falar: você só tem uma carta, me dá qual é a tua carta, qual é o seu trunfo? É esse, é esse, é esse, é esse. Junto tudo e falar: entenderam que o jogo é esse? Não se mete na área dele. Você não é bom nisso. Você não é o trunfo nisso aqui. Você não é o... E como que você olha para isso e como que você conseguiu formar essa equipe? Eu acho que você aproveitar cada história específica. Existe uma história de um grupo e existem as histórias dos indivíduos que vão somando e agregando. E nem sempre você consegue ter todos os caras geniais. Todas as pessoas geniais. Porque pode não funcionar naquele time, naquele grupo específico. Né? Como é que eu posso dizer assim um exemplo? Romário não foi para a Copa. O Brasil foi campeão. Será que Romário na Copa do Brasil também seria... Romário é um dos melhores jogadores da história. Talvez naquele grupo ele não cabia, por qualquer motivo que aquele líder daquele time pensou. Então vão chegar pessoas no teu time que são geniais, mas simplesmente não cabem naquele momento do time, por exemplo. O que é que eu fico muito de olho nas pessoas em volta? E de mim mesmo também. Ego. Ego é um negócio que te dá confiança em determinados momentos que são importantes para você. Eu tenho que me sentir confiante para executar aquilo ali muito bem, para tomar as decisões, mas também pode ser muito destrutivo, principalmente quando você tem muitas pessoas geniais ao mesmo tempo. Então, geralmente, quando eu junto meu time, ou time de líderes, ou pessoas com mais responsabilidades numa organização, eu sempre venho com o discurso de vamos abaixar o nosso ego, porque a gente tem que ouvir o outro também. Eu que sou desse... E aí tem uma estrutura que eu faço nas minhas organizações, as organizações que eu trabalho. Que é, beleza, tem uma área que fulano aqui é o responsável. Fulano tem que ter o ego grande e pequeno o suficiente para ouvir todo mundo e ter o posicionamento dele. Eu não vou deixar de dar minha opinião sobre a sua área, mas a decisão é sua. Se eu sou seu líder e você está cometendo sucessivos erros que está prejudicando um grupo com as suas decisões, o meu trabalho não é tomar a sua decisão. O meu trabalho é substituir quem deveria estar nessa posição para tomar essa decisão. Então, e essa questão de ego entre um grupo, isso toma tempo. Toma tempo das pessoas terem o espaço de confiança suficiente para falar uma com a outra, sabendo que eu estou falando com você, Valente, é porque eu realmente penso que esse é o melhor caminho. Eu posso estar errado ou você pode estar errado. Vamos discutir sobre esse caminho, que é a sua responsabilidade e você vai tomar a decisão. Eu não estou fazendo para puxar o seu tapete. Eu não estou fazendo para diminuir você, para aumentar o meu espaço e o meu ego. Não, eu estou falando que eu realmente penso isso. Difícil fazer isso. E isso. Essa honestidade transparente é difícil. E eu percebi mais dificuldade no Brasil do que fora. Quando eu sento com alguém de fora para conversar, a primeira coisa que o cara fala é: como é que eu posso te ajudar?
No Brasil, a gente tem uma relação de proximidade diferente. Eu falo do tempo, eu falo do time de futebol, eu falo de alguma coisa antes para causar aqui uma simpatia e aí a gente falar do que realmente a gente veio aqui falar. Em algumas, as relações que eu tive fora foi muito... Não tô querendo ser grosso, mas o que a gente vai fazer aqui mesmo? O que é que você precisa de mim? Como é que eu posso te ajudar? E assim, eu não quero tirar isso do brasileiro. Eu acho que isso é até uma coisa boa e ruim nossa, depende do momento. Mas a partir do momento que você conversando francamente com o seu time, fala, eu entendo que você pode estar com o ego baixo ou alto, mas vamos ser transparente e sincero aqui, eu não tô querendo te machucar, com o tempo que as coisas vão acontecendo, o resultado depois é absurdo, porque você tira o melhor das pessoas. Tem disputa de liderança e interesse individual, né? Tem. O que me natural, eu acho, do ser humano um pouco. O que me chama atenção nas empresas e nessas fusões, por exemplo, que acontecem, a gente pode pegar um exemplo maior, que foi o caso da Boeing com a McDonnell Douglas, que você trouxe o time da McDonnell Douglas para a Boeing, eles foram direto no coração da cultura da Boeing, que era a segurança. Resultado, depois de alguns anos, 2 aviões caíram, aquela fraude que foi... Tem o documentário Netflix, foi horrível, né? Documentos escondidos e tal, porque eram executivos de uma outra companhia, uma companhia que estava falindo, vieram tomar conta, queriam mostrar resultado financeiro e afundaram. E às vezes olhar o número e não entender como esse número nasce é muito perigoso. Porque você consegue fazer um bom resultado financeiro apresentar bons resultados financeiros em 2, 3 anos, que podem comprometer o futuro da empresa para sempre. Totalmente. Você consegue quebrar uma empresa com 3 anos de resultado positivo. O quarto, o quinto, 5 anos de resultado positivo. Você pegou a Boeing durante 8 anos, você conseguiu fazer a Boeing bombar. De repente, você aponta ela para a falência da divisão comercial dela. O que salva a Boeing hoje é a divisão militar. E só vinha resultado positivo. Números subindo, números positivos. Cai o primeiro, cai o segundo avião, para, e você fala, quebrou. E tudo estava... E é isso. Tudo estava dando certo. O reflexo da decisão demora um tempo a você ver o reflexo dessa decisão. E uma vez que você vê o reflexo, a reação sua, esse reflexo não tem como ser rápido. Ainda mais em empresas desse tamanho. Um Leviatã. Tudo... Como que a gente pode dizer? É quando dá certo, te leva pro fracasso. Posso te levar... Eu quero te puxar agora para inteligência artificial, né? Estamos fazendo bastante. Você tá um foguete, né, bicho? Bastante. Sun Altman daqui a pouco vai aterrissar lá na Bahia e falar, ô, meu pai... Tô consumindo muito. Ô, pai, o que você tá fazendo aí, rapaz? Ele vai chegar lá na Bahia e falar, aqui era axé, rapaz? O que vocês estão fazendo? Como é que tá a relação da Cubus Tecnologia? Então, dá uma explicadinha rápida na Cubus pra gente situar. É um contexto um pouco complexo. Quando a gente montou a Cubus, a gente sempre se posicionou de 2 formas. O que é a Cubus, para quem tá? A Cubus é uma empresa na Bahia, sede na Bahia, mas a gente tem espalhado hoje pelo Brasil todo, até fora também, que a gente presta serviço de desenvolvimento de software. A gente nasceu assim. Então, basicamente, alguém quer construir alguma aplicação, quer construir algum software, algo do tipo, ou pensar num produto digital, a gente faz desde a idealização do estudo de viabilidade, de mercado, etc., até a construção, lançamento, acompanhamento, segurança. A gente tem algumas empresas dentro do grupo que cuidam de partes diferentes aqui. Idealização, a parte de codificação em si, fazer o código que vai funcionar, segurança e infraestrutura, que é uma outra parte mesmo, uma outra empresa dentro do grupo. Um serviço, o outro lado a gente funda novas startups, sendo o primeiro braço de tecnologia daquela startup. Então, o líder de tecnologia, a gente vai montar esse líder, ele vai fazer parte daquele negócio. As primeiras versões daquele negócio a gente vai construir junto. A gente consegue, inclusive, investimento, capital também, dependendo da relação de cada negócio desse, tá? A Zig surgiu nesse caminho. 2 baianos que moram em São Paulo há muito tempo, tinha a idealização do Zig, trouxe pra gente essa idealização e falou, cara, isso aqui tem um modelo que você pode contratar a gente para desenvolver, mas eu gosto desse negócio, a gente pode ser sócio nesse negócio. E a gente construiu a primeira, e a partir daí a gente foi construindo outras. Hoje você é sócio de todos os negócios que aparecem na Cubus ou não? Não. Hoje a gente já vendeu algumas. A maioria que a gente vendeu continua sendo... A gente continua fornecendo a tecnologia para eles de alguma forma. Tá?
que é aquela tua divisão de infraestrutura. Exato. Infraestrutura, para quem está assistindo, a empresa dele faz o sistema e tudo mais, mas precisa hospedar, precisa cuidar para segurança, para ninguém invadir, para ninguém tirar do ar e tudo mais. Aí você imagina a Zig, por exemplo. A Zig funciona em nuvem, né? Ou seja, computadores que não estão fisicamente ali no evento, né? De forma online. Segunda-feira, às 7 da manhã, não tem muitos eventos no Brasil acontecendo. Mas sexta-feira à noite, sábado à noite, tem muitos eventos acontecendo. Então, o nível que você tem que calibrar do quanto de máquina você está usando, você tem que dosar de uma forma que tenha um custo viável para a empresa e que não caia ou que não tenha problemas. Então, e não tenha invasões também de segurança, isso que é o mundo inteiro tenta. Toda essa parte de infraestrutura. Novas funcionalidades, por exemplo, novos códigos, a gente também fornece. A gente fornece mão de obra que faz novas coisas para o Zig. A gente tem 2 times inteiros, além do time da própria Zig, que constrói coisas novas lá dentro. Que legal. Então, algumas empresas a gente está como fornecedor hoje em dia, outras a gente continua como sociedade, e a gente tem startup até de rally náutico, pra você ter ideia. Sério? A gente faz rally náutico e rally de regularidade, a Kraken. Então, a gente tem uma série de outros negócios em fases diferentes. Em fases já avançadas como o Zig, como a Aren, que hoje tá com a Bradesco, né? Há umas que a gente está começando agora ou está em outro ritmo de crescimento, né? Recentemente, 2 que estão tracionando muito rápido é a M, que começou na Cubus Academy, que foi uma escola de programação nossa. Isso porque a gente sempre ensinou dentro da Cubus, então naturalmente virou um novo negócio, né? E a M agora tem IA basicamente para outras escolas, então tem outros cursos online, outras escolas online que basicamente você vai tirar dúvida ali com a IA, na verdade é a gente, né? Englobado ali naquele ecossistema. Você tá no back-end, né? Estou no back-end funcionando ali, fazendo os alunos tirarem mais dúvidas e ajudando na tutoria daqueles alunos. Vou vender a M para vocês, tá, gente? Porque o Verivaldo não é do departamento comercial. O que você faz? Você tem um curso digital e aí você vai colocar a inteligência artificial da M, ela vai escutar a aula, ela vai ler os slides e vai aprender todo o curso. E a hora que você estiver numa tela, por exemplo, você está vendo uma aula de medicina, foi o exemplo que eu vi lá, o na Júnior. Sanar, por exemplo. Na Sanar. Você está lá numa aula de medicina, você pergunta, o que é aquele negocinho ali com a seta vermelha próximo? Como ela está lendo o slide, ela vai te explicar. Posso mandar o currículo pro departamento comercial? Pode mandar lá. Vende bem, né? Vende bem. Vende bem. Uma coisa importante da IME é porque você... ainda mais você sabe muito bem isso, você não consegue ensinar para alguém com conceitos que previamente ele não tem. Uhum. Então você está assistindo uma aula online, tive uma dúvida, eu vou na internet pesquisar, a internet vai trazer tudo que a internet sabe. Não que o que você não sabe, ela não sabe ainda que você não sabe, a IME sabe. A IME sabe até onde no curso você está, o seu background do que você já aprendeu, então ela vai tirar dúvidas para você. Então é uma hiper focado na sua educação mesmo. E a IME só precisa estar acoplado nessas plataformas, os conteúdos já estão sendo gerados aí por cada especialista, né? Cada plataforma especialista. Você pode divulgar? Já divulgou uma, né? Já falou da Essa é a IME. A Sanar é uma das que estão utilizando. Na Descomplica também você tem acesso à IME. Em tantas outras aí. Se eu falar alguma coisa errada aí, Júnior, depois vai me corrigir. Já são grandes players, é só para entender qual é o... Na verdade, citar alguns players é só para entender o quão robusto é a... E Juninho e Guilherme estão fazendo um trabalho assim absurdo. Você não tá na internet o tempo todo dançando no TikTok, então às vezes o pessoal fala, pô, será que esse cara tem uma estrutura? Aí Lollapalooza com o ZigPay, né? E Kipo é a mais recente que a gente lançou aí, segundo semestre do ano passado. Eu sinto um carinho mais, assim, uma proximidade com a Kipo. Essa porque eu tô tocando pessoalmente. Essa tem quadro. Acertei. Eu tô tocando pessoalmente, né? Então, vou dizer que tem um carinho, porque é dia e noite virando ali, pensando naquilo. O Kipo, ele é muito mais... Ele nasceu focado em times comerciais e de atendimento ao cliente, pensando no sucesso entre uma empresa e o cliente. O que é que eu percebi? Ano passado eu fiz uma viagem em 5 países diferentes para alguns eventos de tecnologia e a gente já tem alguns anos que a gente usa muito inteligência artificial em algumas coisas das nossas operações. Mas com a generativa, né, OpenAI, Gemini, DeepSeek, etc.,
começou a surgir mais possibilidades de aplicação mais revolucionárias mesmo, assim, na ponta, vamos dizer assim, né, para o cliente final. Quando eu fiz essa viagem, eu comecei a perceber que a área comercial e a área de atendimentos, né, sucesso do cliente é muito arcaica. E todos os, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, todos os países, especialistas de vendas sempre me falaram, velho, tem 2 tipos de dados de venda. O qualitativo e o quantitativo. O quantitativo você tem que mandar 400 e-mails. Você tem que falar com 200 pessoas hoje. E o qualitativo seria, dessas 400 e-mails, virou 20 reuniões. Pô, mas também é quantidade. Qual a qualidade? Por que virou 20 reuniões? Você não sabe. Daí veio o Kipo, inicialmente. Foi, com inteligência artificial, eu consigo entender toda essa jornada e falar por que essas reuniões estão acontecendo ou não. Por que o cliente está feliz ou está triste com dados. Não porque alguém me contou. Não porque eu tenho 100 pessoas no meu time de vendas ou 10 pessoas no meu time de vendas e o meu vendedor falou, não está fechando porque falta tal coisa. Ou porque está caro. Mas quem falou que está caro? Você trouxe o valor do negócio ou você trouxe o preço do negócio? Então, para poder entender como estão essas narrativas, basicamente o Kipo é um copilot para o time de vendas e atendimento. Daí começa a surgir dados assim que antes eram impossíveis de existir. Que é eu consigo entender, vou dar um exemplo, tem objeções. Não gosto desse produto. Por quê? Quantos não gostam do produto, porque eu posso estar falando com o cliente errado, ou quantos estão fora do orçamento, eu estou cobrando um valor que não está compatível com aquele mercado que eu estou falando, eu deveria falar com esse mercado ou com o outro? Coisa que antes não tinha como ser metrificado. Basicamente, o Kipo é uma inteligência que consegue lembrar de tudo que está acontecendo entre o cliente e a empresa. Então, os dados aí são impressionantes. O que você trouxe de interessante, o que me deixa fascinado pela inteligência artificial, é porque ela traz informações sobre conexões que a gente nem imaginava que existiam. Ela traz para a gente objeções que a gente nem sabia que existia. A gente não conseguia alcançar. Isso também na área da saúde. Você sempre que você fazia pesquisa em saúde, você colocava quais eram os fatores de risco que você atribuía, pode ser isso, isso, isso ou aquilo, e colocava a população e jogava dentro de um SPSS, de um R, de um programa para fazer uma regressão linear, enfim. E aí chegava, não, é mais esse ou mais aquele. A IA não, ela fala, não. Aqui no topo tem uma outra coisa que interfere muito mais. Uhum. E isso é fantástico, porque não é... Aí as pessoas falam, mas o ser humano tem uma capacidade de enxergar? Tem, só que ele não tem a capacidade... Ele não consegue, em uma vida, enxergar a quantidade de dados que a IA consegue. Exato. Se você vivesse por 5.000 anos, você seria tão eficiente quanto a IA. Você ia conseguir fazer tudo que ela faz. A única diferença é que ela faz mais rápido. Ela consegue olhar tudo numa velocidade muito maior. Você consegue ligar os pontos. Se você vivesse por 1 século. 1000 anos, você talvez conseguiria pegar todos os dados de saúde e tabulando. Você ia chegar. Perfeito. Talvez. Eu estou só trazendo, ilustrando. Não é isso, mas para isso você tem que... O Kipo, ele não foi feito para anotar reuniões. Ele anota... Se ele estivesse aqui com a gente agora, ele ia anotar nossa conversa. Só que no final o que ele está fazendo é pegar um dado desestruturado, que é essa conversa, e estruturar. Uma vez que você estrutura esse dado, aí você pode descobrir várias coisas novas. Então, o Kipo hoje ele estaria tanto num momento presencial nosso, ou numa reunião online, que a gente pode fazer, ou conversando pelo WhatsApp, ou numa ligação. Então, a gente pega essas fontes diferentes de relação entre pessoas, para que as pessoas foquem na relação entre as pessoas. Eu não preciso anotar nada, uma vez que eu estou com o Kipo, eu estou aqui conversando com você. E depois passa a tomar análises que a gente tem ampliado aqui um pouco mais. Como a gente começou a tracionar muito bem na parte comercial, ou seja, um time de vendas, vender melhor, o vendedor recebeu um feedback do que poderia ter feito naquela reunião, porque esqueceu de dar um exemplo, porque não fez um fechamento marcando uma hora mais adequada para poder fechar, ou não fez nenhum rapport no início, nem conversou, já foi querendo falar de preço, né? Estava ansioso. O Kipo consegue dar feedback para eles e a gente começou a ampliar para mês que vem. Desculpa aí, não sei se eu poderia estar falando, mas mês que vem a gente vai estar em recrutamento e seleção. Então, eu já uso para recrutamento e seleção. Quando eu vou contratar alguém na Cubus, ou nas empresas nossas, eu faço uma entrevista, eu não me preocupo mais em anotar os pontos se a pessoa respondeu bem ou não. Eu deixo o Kipo anotar, depois eu pergunto e converso com ele, né, porque ele está ali vivo, vamos dizer assim,
e eu foco em conversar com a pessoa. Eu posso entender da pessoa. Eu posso perguntar pro Kipo o que ele achou do candidato baseado num parâmetro anterior que eu dei? Perfeitamente. Você pode construir toda a sua vaga, jogar dentro do que você espera, já esperar, Kipo, eu vou fazer essas perguntas aqui. Se tiver alguma resposta, você já preenche aqui pra gente. E você foca na relação com a pessoa. Acho que o grande valor, os dois grandes valores você focar nas relações com as pessoas. A gente fala na Cubus de utilizar IA para o que o ser humano não é bom. E o que o ser humano é bom, deixar o ser humano fazer. Então, a relação pessoa a pessoa é melhor uma pessoa a pessoa do que máquina a pessoa. Então, deixa as pessoas se relacionarem. Boa essa e as reflexão. partes em volta, a IA faz. Aí, o ser humano não é metódico em anotar e colocar num CRM. Esquece, eu falo, bota no outro dia, bota errado. Deixa que a IA já automatize essa parte. Mas a parte das conexões entre pessoas, deixa as pessoas continuarem fazendo. Porque se eu fechar um negócio e tiver qualquer coisa boa ou ruim ali com aquele cliente, ele não vai ligar para Quantas vezes você já ligou para alguém que presta um serviço para você e atendeu um robô e você já ficou por aqui porque eu quero falar com o ser humano. Eu quero que o ser humano resolva o meu problema. Porque eu preciso falar com alguém. E quando você escreve você tem algum contrato com a Azul? Não tenho. Porra, eu querendo fazer um upgrade de cabine. Sim. Aí eu entro na IA da Azul, upgrade, não entendi. Upgrade de cabine, não entendi. Aí, Azul, já pode contratar a gente que a gente consegue fazer isso melhor. Bota uma IA pra conversar, não resolver, vai para um ser humano, que o ser humano resolve mais rápido. Não precisa apertar clique 2, fale sim ou não. Esqueça isso. Peraí, isso tu tá fazendo contato com uma companhia aérea que vive de vender cadeira. Ele só tem uma coisa, ele só vende cadeira, mala e upgrade. Ele tem 3 produtos. Cadeira, lugar pra tu ir dentro do avião, ele vende pra tu ir dentro. Lá dentro você pode escolher qual a cadeirinha que você quer. E terceiro, você pode levar mais uma mala. Ou mais malas. Ele só tem 3 coisas que ele vende. Transporta a gente coisa, bora. Coloca dentro do avião, escolhe a cadeirinha que você quer sentar e se vai... Upgrade. Não entendo. Outra categoria. Pois é. Eu desisti e me dei bem, tá? Porque eu cheguei... eu tava indo para os Estados Unidos mergulhar, cheguei no aeroporto de Recife, que meu voo passava por Recife. Sim. Cheguei lá no balcão, o pessoal muito simpático me atendeu. Falou, que bom, o senhor chegou, eu tenho uma promoção. Era, 5 vezes mais barato que no site. Se o site tivesse funcionado, eu ia ter que pagar o valor de tabela do upgrade. Uhum. Mas eu cheguei lá em Recife, paguei muito mais barato. Então, obrigado pela ineficiência. Se a Azul quiser contratar aqui, fica à vontade. Podia contratar, Estamos crescendo rápido. São coisas muito simples. E aí, é isso que eu gostei da tua reflexão, eu quero trazer IA. O que eu tô ouvindo, tá? De algumas pessoas, primeiro, que a IA, ela vai transformar o código, a tecnologia. Olha a viagem que eu tô tendo baseado no que eu tô ouvindo. Tecnologia vai virar commodity. Uhum. Olha que é um curioso falando aqui. Pode me detonar, tá? A gente não corta em produção. Se eu for detonado aqui, deixa eu ser detonado, porque a gente falou que não pode ter ego. O fantasioso mundo aqui, lá na minha cabana, que eu fico pensando? Eu acho que tecnologia vai virar uma commodity. Uhum. Nesse caso, eu vou precisar de habilidades muito maiores do time de produto, de gerente de produto, eu acho que é a profissão que desponta, relacionamento, contato com o cliente, sucesso do cliente, a Kipo vai ajudar nisso aí. Eu estou achando que a barreira que a gente tinha para a tecnologia caiu e vai começar a pipocar um monte de coisa. Isso vai mudar bem rápido. Vai ser aplicativo toda semana. Toda semana vai ter um outro. Como que você enxerga o mercado diante disso? Porque antes, para eu fazer um sistema, era muito difícil. Uhum. Todo mundo, tecnologia é fácil? Não. Programador é muito... Só para você entender, tá, gente? Lá na Banlec a gente privilegia muito o time de programadores. A gente tem um carinho enorme, um respeito pelo Guilherme, que é nosso sócio. O CTO da Banlec é sócio. Ele tá no negócio. A gente... o Lucas, que recebeu... Enfim, até que ligar pro Lucas, que é um puta programador, que foi super elogiado. A gente privilegia muito, eu respeito demais. Rodrigo, meu ex-sócio, que construiu o WebDat comigo, você, um puta respeito. Mas, assim, vai haver um redesenho. Total. Já é realidade, na verdade. Não me odeiem, tá, programadores? Não. Eu amo vocês, respeito vocês. Tive programador como sócio, tenho programador hoje como sócio e...
Vou dar só minha opinião aqui também, que não é... Vozes da nossa cabeça. Não é necessariamente algo que vai ser o futuro. Fazer futurologia agora é muito complicado. O que é que vai ser daqui a 10 anos? Bill Gates está falando um monte de coisa aí, mas ele sabe mais do que eu, com certeza, né? Mas ele não falou É muito difícil, não, hein? mas é difícil cravar o que vai ser, ou o formato que vai ser. Mas as transformações, elas já acontecem, e elas acontecem muito mais rápido do que quando outras tecnologias foram feitas. Industrialização, por exemplo, né? Ou até o celular em si, ou a internet em si. Agora está muito mais veloz tudo. Uma ideia para vocês. Na programação, a gente costumava dividir programadores que são especializados no que você vê, que a gente chama de front-end, e no que você não vê, que são as regras por detrás, o banco de dados, chama de back-end. No time do Kipo, especificamente, não tem mais isso. Nem designer. Designer é programador agora pra gente. No time do Kipo. Acho que se fosse há 4 anos atrás, eu teria o dobro ou o triplo de pessoas fazendo o que eu consegui fazer em 4, 5 meses com esse time. Que é o full stack, né? É o famoso full stack, só que até o conceito do que é full stack tá mudando muito rápido. O Muito rápido. Rodrigo que fundou o WebDite comigo, ele era muito orgulhoso por isso, que o mercado, durante muitos Dividia anos... bastante. Dividia bastante. Ele sozinho sempre falava... Ele construiu sozinho a versão 1, 2... Ele brigava muito com isso. E porque os especialistas chegavam para ele, não, porque você tá errado e tal, ele ficava um siri na lata brabo. Uma coisa, até conversei muito com o Rodrigo nesse tempo que a gente se conhece, é que, velho, o que realmente importa é existe um problema a ser resolvido. Resolve o problema. Resolve o problema. Se você está resolvendo com tecnologia Y ou Z, você pode estar se colocando um pouco mais no risco ou menos risco, independente da coisa que seja. Né? E o que acontece? A forma de se produzir está mudando muito rápido. A gente pode falar que o processo de codificar vai ser commodity. Vai se tornando cada vez mais. Mas tecnologia sempre foi meio assim. Você construiu uma coisa, você não está estabelecido. Você tem que continuar construindo novas coisas. Beleza. Né? Porque alguém é só olhar e fazer também. Então, quando você cria um negócio com tecnologia, já era assim, agora vai se potencializar na minha visão bastante, mas o que é que eu sou diferente dos outros aqui? Não é só porque a tela faz isso. Não é só a jornada. É a dor que eu resolvo, aonde eu resolvo, para quem eu resolvo, faz muita diferença. Também. Como eu me relaciono com o meu público. Todas as coisas... Uma coisa é você ter uma boa funcionalidade, outra coisa é você ter um excelente produto, outra coisa é ter um bom negócio. Um negócio envolve outras coisas além do bom produto. O valor é justo, o produto é bom, o atendimento é legal, o time é adaptado. Tudo isso faz diferença. Você retém talento, porque isso chega no cliente final. Chega. Você olha... De um jeito ou do outro chega Ele muito sente. fácil. É quando eu digo que uma empresa é um organismo vivo, e você trouxe esse exemplo brilhante da casa e do filho, pelo comportamento do filho, você sabe que criação ele recebeu. Perfeito. Você chega numa empresa, pelo jeito que você é atendido, por exemplo, o maior treinamento para um restaurante, os empreendedores esquecem quem é a pessoa que você tem contato primeiro no restaurante. Manobrista. É o primeiro, direto. Aí você coloca uma super hostess lá, uma moça, um rapaz muito bonito, muito bem apessoado. Algumas vezes são educados e tal, mas o primeiro contato que você fez foi com o manobrista. E tudo aí, isso é instituição. Tudo isso. E eu já parei em lugares, e foram raros, mas que o manobrista já era um espetáculo. Você já ficava feliz no estacionamento. E o cara já te abordava. Oi, doutor, tudo bom? Tá um pouco cheio aqui. Posso botar o do senhor em cima ali do outro? Aí já cai na gargalhada, já quebra aquele gelo, já fica aquele ambiente agradável e tal. Então, pensar nisso como um todo. Vou trazer só de volta aqui, porque eu me desvio. A primeira entrevista, eu acho que eu aprendi que eu tenho TDAH. Vamos lá. Diz que eu saio andando. O que eu tô observando é quem continuar na tecnologia, os programadores que ficarem, os caras vão ser muito sênior. Vão ser muito bem remunerados. Os caras vão ser... Você vai fazer um corte qualitativo. Porque tem uma galera que orbita dentro da programação que não entrega. Mas aí você tem a desculpa que o time tem que ser grande, aí você pega 8 para fazer o trabalho de 1, e tudo bem, porque isso era convencionado. Porque se você fosse para cima do time de tech, você tinha uma debandada, porque
quando sai um, sai todo mundo junto, né? É todo mundo amigo, aí um indica o outro, sai um, você perde todo mundo. Aí as empresas ficavam reféns dos times de tecnologia. Um pouco acuadas, não vamos mexer, porque é perigoso mexer e tal. Eu acho que esse cenário muda e você traz realmente as lideranças e os caras que se destacam. Eles vão ser caras muito bem remunerados, vão ser caras que vão desenhar uma carreira de muito sucesso dentro da tecnologia, mesmo com a IA, né? E a minha visão sobre isso, inclusive, assim, acho que isso acontece em várias profissões. Você tem uma camada sempre de pessoas que vão receber uma atividade e vão querer executar aquela atividade, ponto, acabou. E eu vou dizer que são felizes ou aceitam o fato de nem entender porque aquela atividade tem que ser feita. Mas tem que ser feita, fez e entregou. Essa camada não vejo muito futuro. Em qualquer profissão, para falar a verdade. Porque a IA vai tomar muito espaço de muita coisa, não só da programação. E tem uma outra camada que vai muito... A gente hoje chama como pessoas de produto. Mas elas são pessoas inquietas o suficiente para querer entender por que eu tenho que fazer aquele negócio. Velho, vamos fazer agora um fluxo onde o usuário ele vai entrar numa plataforma e ele vai fazer tudo sozinho. Tá, alguns programadores esperam que um designer, alguém de produto, desenhe como vai ser para ele fazer o código e nem saber se funciona. Mal testar. Outra camada não. Outra camada vai até criticar e vai trazer pontos de risco para a pessoa de produto e se torna também uma pessoa de produto, que é a pessoa preocupada que dor eu estou resolvendo, como eu estou resolvendo, se é viável aquilo resolver. E, consequentemente, essas pessoas elas estudam muito mais e quando eu faço estudar, não é ler. Aprendi tal coisa aqui, vou tentar fazer eu mesmo. Dá exemplo, se a gente fala do Rodrigo aqui, quantas vezes o Rodrigo não aprendeu uma coisa? Deixa eu ver esse fim de semana você não bota isso aqui para funcionar. E aí você queria ver alguma aplicação na verdade, era desafiar ele. Você não sabe fazer isso. Perfeito. Domingo à noite já estava pronto. Na Cubus a gente tem uma série de pessoas. Semana passada, eu tive, junto com um mentor meu, uma ideia para o Kipo. Que foi basicamente assim... Cara, eu sei se nessas reuniões o cliente está feliz ou não. E eu sei parâmetros de comportamento que eu espero do meu vendedor. Qual o comportamento que mais importa para essa felicidade? Porque no final do dia você tem um tempo limitado, né? Você tem 24 horas no dia e você não tem recurso infinito. Mas se eu quero melhorar meu time, eu vou melhorar em qual dessas habilidades? Não dá para melhorar em todas. Qual é a que mais vale a pena? Eu expliquei isso para meu time, que eram 2 pessoas, uma designer, para Adri e para Rafão. Hoje eu já testei. Já com a aplicação, tendo 2.000 reuniões funcionando ali dentro. Isso porque eles entenderam a dor, o problema. Eu não precisei escrever documento, eu não precisei desenhar as telas previamente para que eles só sentassem e fizessem. Eles entenderam o problema, eles qualificaram o problema e resolveram esse problema. E no meio do caminho foram me mostrando soluções parciais. Eles aprenderam uma coisa e tentaram executar rapidamente para ver o como conseguia fazer. Então, esse perfil, eu acho que em qualquer profissão, sinceramente, vai tender a poder ganhar mais, ter mais recurso, ter mais espaço, ser mais até cobiçado pelo mercado de eu preciso trazer você ou não. Porque no final do dia, não é só saber fazer um prompt e usar IA. É saber entender problema. E saber entender que esse problema é resolvível através da tecnologia ou não. Que é uma coisa que invariavelmente vai acontecer no uso de tecnologia, principalmente agora no IA, que é como vai ter muito acesso para as pessoas poderem programar ou fazer, vai se fazer muita coisa errada. Inclusive, uma das coisas da IA é te ajudar a fazer código. E os modelos de grandes dados, de muitos dados, né, os famosos LLM, o que é que ele faz? Ele pega muito dado, como tem muito dado, ele aprende e aí ele te ajuda com aquilo ali. Então, se você faz uma pergunta tributária agora, tem muito dado tributário, aí ele vai te dar uma resposta boa. Só que a maioria dos códigos do mundo não são códigos bons. Então, se a IA vai fazer agora, ela vai fazer um código ruim. Então, você tem que treinar ela com códigos bons, com premissas boas. Então, até a forma de você usar. É como assim, se todo mundo usa mal o Instagram vai ser ruim, ponto. Entendi. Se pouca gente ou muita gente usa muito bem uma ferramenta, aquela ferramenta melhora no uso da sociedade mesmo. Né? Entendi. Então, com o IA, por usar dado e ela ir aprendendo, pensa que é uma coisa que está aprendendo. Vai fazer diferença. Eu ouvi uma reflexão de um especialista, acho que foi
um especialista americano, não sei de que universidade, enfim, ele falou uma coisa curiosa. Que a gente vai entrar no momento onde a IA vai passar a aprender com ela. Porque você vai parar de construir conteúdo e você vai entrar numa caixa de ressonância. O que é essa caixa de ressonância? A IA aprendeu com a evolução humana, ela aprendeu o que o ser humano construiu, ela aprendeu o mundo, o que é a existência, ela vai entender tudo. Pô, até ali 2020 coisinha, 2020 pouquinho, e agora você coloca ela disponível para as pessoas, aí você vai entrar numa caixa de ressonância. Porque a produção científica, a produção cultural, o mundo vai começar a ser construído a partir do que a IA aprendeu lá atrás, e aí... Guilherme Bernal, meu sócio... Será que você não vai... Você vem evoluindo, chega aqui e você começa a fazer... Guilherme Bernal, meu sócio... Girar dentro do próprio eixo, não? Ele é um dos caras mais talentosos que eu conheço, assim. Ele foi o primeiro cara, assim, a eu ver usando muito IA, né? E CTO do Grupo Cubos, hoje CTO da AM, da Academy, né? Engraçado, a gente recrutou ele de uma forma que no formulário tinha, fala o que você quiser. E ele mostrou todos os jeitos que ele atacou. Era só eu, Davi Júnior. Ele derrubaria todos os nossos serviços. Aí a gente falou, tá contratado. Já que você consegue destruir aqui a empresa, você tá contratado. Marquinhos, quer ser meu sócio? Ele virou nosso sócio. Uma coisa que ele traz a minha preocupação assim, no uso da IA vai ser originalidade. Boa. Quando ela entrar nessa ressonância e quando ela consumir ela mesma, as coisas originais, que o ser humano é muito bom nisso, isso vai cair bastante. A gente vai começar a construir cada vez mais a mesma coisa. A gente ia ver um reflexo disso nos algoritmos mesmo que são apresentados pra gente nas redes sociais, né? Uma vez que você entra numa certa bolha, você fica preso naquela bolha um certo tempo. Você tem que dar uma forçadinha de consumir outros conteúdos para você gerar uma nova bolha. Aqueles prompts, tipo, respire fundo antes de responder. Você tem essas coisas. Então, com conteúdos e as coisas construídas por IA, a originalidade ainda vai ser uma falta, talvez. Que é aí que meu lado artístico, inclusive... Eu não tô muito na briga sobre a arte da IA, sabe? A IA fazer arte. Porque eu nunca foi apelativo para mim. Não é sobre... Uma pintura, para mim, não é sobre a imagem. A pintura, para mim, é sobre como que as pessoas e o autor observam aquela imagem. Acho que foi Mário Lago que falou uma vez que o autor ele é só o ator, ele não é o dono daquela obra. O dono é todo mundo que vê, experimenta aquela obra e tem uma sua reflexão sobre aquela obra. Então, se a IA faz um desenho bonito, é um desenho bonito. Ela se torna arte a partir do momento que você interpreta aquilo como alguma coisa que te mostrou. Eu acho que a história da arte é muito... Então, eu tenho em casa um cestinho, custou €1. Foi até a coisa feia que eu fiz, que eu só tinha €1 no Egito e custava €2. Mas não tinha Pix, não tinha cartão, era um moço de... Era um moço de rua, assim, que vendia uma palha. Eu pedi desculpa lá, a gente tentou se entender mais ou menos na língua, e era meio pra lá. Ele ficou sorridente, não tem problema e tal, e depois você paga, e não tem problema nenhum e tal. Cara, eu acho aquilo ali importantíssimo. Aquilo ali pra mim é uma puta arte. Eu comprei da mão de um artesão na beira da pirâmide. Aquilo ali tem uma experiência envolvida, tem uma história, né? Aquilo se conecta... Parece que aquilo se ancora com a história. Uma arte gerada pela inteligência artificial parece que é frio. Não tem... Um desenho gerado pela inteligência artificial, ele... eu acho que, assim, infelizmente... Ele é insípido, é inodoro, ele não tem... Ele é perfeito. Ele... a perfeição... porque perde história. Perde fundamento, vou dizer assim. Ela é perfeita. O teu quadro, a tua arte, não sei, vai borrar ali. Aquilo ali também faz parte do... Não sei como é que eu explico. Parece que é sem graça. É sem graça. Não tem história, não dá pra contar. Sem graça. É careta, pronto. Eu acho que infelizmente vai vender muito. Tentei falar bonito, mas careta. Eu acho que vai vender muito por outras necessidades. Eu acho que nem todo mundo gosta de arte. Ou aprecia a arte. Você viu ou consome da mesma forma que outras pessoas consomem, né? Você viu o Guardião lá em casa? Aquele boneco? Sim. Pô, aquilo pra mim...
aquele com os chips também, Os que chips. formam as casas, os morros, aquilo é fabuloso, pô. Aquilo pra mim é uma Aquilo puta arte. aquilo é arte, aquilo é fabuloso, aquilo é Custou... muito representativo. É. E não é sobre essa questão do custo. Infelizmente também vão botar a arte num lugar assim de preços meio megalomaníacos também. Muito ser humano aí envolvido, né? A forma de se relacionar com as coisas, com o valor das coisas. Mas é isso, eu acho que assim, não tem passo para trás com a inteligência artificial. Não, né? No final o que é que a gente pode tirar proveito. E tem camadas aqui, pensando até no público aqui, né? Eu acho que a gente tem nutricionistas que te seguem, pessoas da saúde. Tenho tantos amigos que te conhecem também. Ó, que legal. De áreas diferentes da saúde. Que a gente conversa muito com eles de, cara, vai ter você utilizando o GPT, fazendo o seu próprio agentezinho para poder acelerar um processo seu, né? Pô, você vai fazer uma anamnese, conversar com a pessoa, não ficar preocupado em anotar necessariamente. Tem coisas que vão te dar Isso é furo, hein? Vai estar essa lá no vantagem. web. O Rodrigo já me mandou essa aplicação, Excelente. ele já botou no web, que o web vai ouvir. Agora, quando for pro ar também, se não fosse para falar, depois eu resolvo com ele, passei, tá no meu telefone. Eu digo que não sabia, eu esqueci. Não, mas é isso. Tem muitas aplicações que vão vir, que já existem em lugares diferentes e é caminho. É saber também como envelopar essa tecnologia. Minha maior preocupação é resolver problemas que realmente existem. Ponto. Porque essa é uma parte que aí a Cubos, os times, a gente tem uma conectividade grande. A gente está aqui nesse planeta, a gente construiu empresa ou empresas para resolver problemas que existem, né? E tornar a vida das pessoas mais fáceis e agradáveis. Essa é a busca, né? Nem sempre a gente consegue, mas essa é a busca verdadeira nossa. Assim. Então, para a gente resolver problemas que existem, primeiro você tem que entender quais problemas existem e por que eles existem. Então, a gente gasta muito mais tempo fazendo isso, de entender esse entendimento, do que a correria desenfreada em usar qualquer IA para fazer qualquer coisa, ou dar de graça para 1.000 pessoas, para 2 milhões de pessoas. Mas em que sentido, né? Entendi. Veri, não parece, mas a gente tem 1 hora de bate-papo. Nossa, para mim faz 10 minutos. Voou, né? Pra gente encerrar, o encerramento ele tem toda uma cerimônia. Primeira cerimônia do encerramento é a esquisitice. A gente tem um prêmio de esquisitice aqui. A esquisitice, você vai precisar se arrepender de ter falado. Eu vou me arrepender já. Você tem que me mandar uma mensagem, falar, eu não tenho coragem que eu fiz isso com a minha imagem, eu não posso ter feito isso com a minha imagem, eu vou desistir, vou pedir pra cortar. Aí a gente vai conversar e tal. E se não tiver esquisitice dele, é porque foi muito brabo e foi cortado. E por último, a gente tem uma despedida que é uma mensagem. Só que, por regra, essa mensagem não pode ser pra família pra não dar briga. Porque senão você chega em casa... você não falou pra mim, você falou pra não ter briga. Então é proibido mandar uma mensagem pra família, tá? Eu quero a esquisitice. Tá, esquisitice. Não sei se é uma esquisitice muito... É constrangedora pra mim, né? Mas tudo bem. Eu até hoje preservo um lado muito infantil meu. Eu gostava muito de Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Muito. É a primeira banda que eu lembro que eu gostei. E desde então, quando eu entro no meu quarto ou no escritório, eu boto a música e eu finjo ser os Mamonas Assassinas. Até hoje, qualquer banda que eu goste, eu finjo ser aquela banda genuinamente. Eu falo com a plateia, eu faço bateria imaginária. Eu aprendi a tocar bateria tocando no ar, necessariamente, assim, de verdade. Então, até hoje, às vezes, minha mulher fala, onde é que você tá? O que você tava fazendo? Não, nada não. Eu tava no quarto fingindo que eu era fazendo algum show para as pessoas. E eu fico... Feliz. Assim, imagine uma criança mesmo fazendo. Sou eu, só que com já 34 anos, fingindo que tô ali dando show pra alguém. Eu levo essa visualização até hoje. Assim. Então vamos lá, eu gostei, eu me identifiquei tanto. Você conversa sozinho às vezes? O tempo inteiro. Não, mas conversa alto. Não, mas eu acho tal, porque... Não, mas eu vou falar. O tempo inteiro. Você já brigou antes de chegar no lugar? Tipo, não, vou fazer isso. Eu já tive... vou ter uma reunião difícil, que eu sei que vai dar problema. Eu já tive 7 vezes essa reunião, com todas as linhas possíveis. Com todas as falas, argumentando e falando. Mas falando alto, falando pra fora. Falando pra fora. Aí você chega na reunião, não é nada daquilo. Já me pegaram fazendo isso, assim... Tô numa festa,
Na faculdade aconteceu tantas vezes, tô na festa, aí eu tô aqui falando alto sozinho. O que foi que você tá falando? Não, não, nada não. Aí, ou pessoas só pensando, tá falando sozinho ali. Sempre que eu vejo alguém na rua falando sozinho, eu entendo. Eu entendo assim, isso aí, cara, converse mesmo. Conversa. Que bom. Eu sou assim. Preciso da tua mensagem final. Aquela câmera. Cara, ali é minha a tua. mensagem final acho que vai pra todo mundo que já fez parte da Cubus em algum momento. Boa. Em todas as empresas, assim, algumas pessoas a gente já não se fala mais por vida, por estar em estados diferentes, empresas diferentes, mas cada um de vocês fez muito sentido na minha vida, faz muito sentido. Acho que a Cubus a gente costuma falar que não é bem... Tem uma parte empresa, a gente fala que uma pessoa é Cubus muito pelo comportamento dela. Valentim, para mim, é uma pessoa Cubus, por exemplo. Então vai para todos vocês aí que já esteve por perto, galera que trabalhou junto, clientes, parceiros, pessoal que foi nos happy hours, e, enfim, que participa de tudo com a gente, que torce pela gente, que não torce pela gente também. Todos vocês que são Cubos aí, um grande abraço, obrigado por tudo. Vocês mudam minha vida a cada segundo, de verdade. Aplausos. Veri, obrigado demais. Parceiro, obrigado. Sou viu? teu fã, hein? É isso, sou eu. Sou teu fã. Você sabe disso, que é genuíno que eu falo. Então, pessoal, esse episódio terminou. Eu sei que precisava de mais, hein? Precisa de outro episódio. A gente precisa falar mais sobre tecnologia e falar mais sobre startup, que a gente está de frente com um cara que é bastidor, não está no palco. É uma pena, ele podia estar falando mais nos palcos por aí, porque é um cara que entregou, que entrega, que realiza, que fez acontecer. Não fala sobre o que ouviu, fala sobre o que fez. Eu quero muito que você acompanhe o Veri. Pega aqui as redes sociais dele, acompanha as empresas, acompanha a Emi, acompanha a Kipo, acompanha a Cubus, acompanha ele, porque é uma referência. É desse tipo de referência que vocês precisam. Um abraço, até o próximo episódio. Valeu!